Olá, crocheteiras, tudo bem? Sou crocheteira iniciante, quero vender crochê, mas não tenho produção. E agora, o que eu vou fazer? Né? Eu, no início, me peguei aí nesse limbo, né? Eu sabia, eu já estava aprendendo, eu já considerava o meu crochê um crochê vendável, mas eu não conseguia ter produção porque eu não conseguia me organizar ali, não conseguia organizar o meu processo de trabalho. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso? Vamos pegar algumas dicas? Meninas, uma das coisas que eu acho extremamente importante quando você quer ter produção no crochê é invista em peças fáceis e simples, não é verdade? Então é aquela coisa assim, do básico que funciona, você pode levar isso para a sua vida e para o seu processo de trabalho no crochê. Vai trabalhar com peças fáceis e simples que funcionam, que são vendáveis, que são rentáveis para você, para o seu negócio, para a sua empresa, aí para o seu ateliê. Então você pode estar buscando videoaulas de peças que são fáceis, de peças que não exijam tanta técnica, para que você possa ter ali um estoque na sua pronta entrega e você consiga vender, né, esse crochê. Se você trabalha com encomenda, uma outra coisa que eu acho super interessante é você ter um catálogo. Né? Eu tenho no meu Instagram um catálogo, mas ainda tem poucas peças, mas o meu Instagram, ele é como se fosse, ele é o meu mural. Então ali as pessoas olham, né, que vem para comprar comigo, elas olham ali no meu mural do Instagram e elas sabem que aquele tipo de peça geralmente são os padrões de peças que eu trabalho. E aí quando chega alguma encomenda de peças que são um pouco mais elaboradas ou que são um pouco mais difíceis e que eu sei que eu não tenho aquela técnica tão avançada para realizar elas, eu sempre direciono as minhas clientes para o meu Instagram e peço para que elas olhem os modelos que tem lá, que são aqueles modelos que eu tenho disponível para realizar nas encomendas e encaminhar para elas. Então, se você não tem Instagram, mas se você quer ter um catálogo, você pode estar fazendo esse catálogo e mandando no WhatsApp da cliente. É uma forma de você não perder a cliente e, de certa forma, induzir a ela a olhar os seus produtos e pedir naquele padrão pelo qual você tem trabalhado naquele momento. Então, eu acho que isso é interessante para você que é iniciante, porque às vezes o que acontece? Nós somos bombardeadas de muitos conteúdos e a gente vê muitas peças, muitos modelos, né? Modelo com bico russo, com quase russo, modelo de peça toda fechada, modelo com ponto aberto, ponto alto, ponto fechado, ponto isso, ponto aquilo, enfim. A gente vê muito disso. Então eu acho que é interessante você observar quais são as peças que você tem mais familiaridade, que você consegue trabalhar com mais agilidade, para que você possa o quê? Para que você possa produzir e vender, né? Uma outra situação lá no meu início, que eu pequei muito e que eu sofri para produzir por conta disso, é que eu queria iniciar uma peça e finalizar essa peça. Não eram duas, era uma. Então eu passava uma semana para fazer um jogo de banheiro, por quê? Porque eu queria começar um tapete, terminar ele, depois iniciar a tampa do vaso e terminar ela, depois iniciar o encaixe do vaso e terminar ele. Depois que eu entendi que eu podia, por exemplo, utilizar duas cores em uma peça e ir fazendo aquilo de forma escalonada, fazia primeiro a base de todos, depois vinha com a primeira carreira, a segunda carreira, depois a terceira e assim sucessivamente. Isso melhorou muito a minha produção, gente, muito, muito mesmo, né? Como eu falei em alguns vídeos anteriores meus, eu não me considero uma crocheteira tão ágil e produtiva, mas dentro das minhas limitações e pegando esses ganchos dessas dicas, isso melhorou muito, muito a minha produtividade, né? Então, utilizar cores, né, variadas, isso ajuda muito, porque aí você começa um tapete, para, já inicia o outro, né? E aí você consegue ir trabalhando melhor, utilizando pelo menos duas cores de tapete. É lógico que fica lindo também aqueles tapetes de cor única, né? Mas se você quer produzir mais, eu acho que se você tiver aí duas cores, né, que vão te ajudar
que conversem bem entre si, que vai deixar aquela tua peça, que é uma peça básica, é uma peça simples, mas vai deixar aquela peça bonita. Eu acho que você pode estar fazendo isso. Uma outra coisa também que eu acho super importante pra gente é a questão da organização no dia anterior, né? Então, o planejamento da produção. Eu vou fazer nesse dia dois tapetes. Uma duplinha de tapete. Vamos lá, eu vou fazer nesse dia uma duplinha de tapete. Então, você já separa ali a cor, né, das bases, a cor que você vai utilizar. Isso otimiza muito tempo. Melhor do que você... No dia que você vai começar a sua produção, você ainda tá pensando, ai meu Deus, qual é a cor que eu vou usar? Ai meu Deus, qual é a cor de base que eu vou usar? Ai meu Deus, qual é o modelo que eu vou usar? E você vai lá no Pinterest e fica lá, ó, correndo ali no Pinterest, você já perdeu 2 horas do teu crochetar. Pra mim, que sou mãe de 2 crianças e que tenho um tempo reduzido no crochê, isso não me ajuda, isso só me atrapalha. Então, se você vive a mesma realidade que eu aqui, ó, eu te digo, faça isso, né? Faça isso porque vai melhorar muito. Escolha no dia anterior e no dia que você for fazer, você já tá com tudo ali na sua mente. Eu sei que eu vou fazer uma dupla de tapetes, eu sei que eu vou começar com uma base no cru e eu sei que eu vou trabalhar com 2 cores. Pronto, e o modelo é este. Fechou. Tá bom? Então, eu acho assim, que isso vai ajudar muito você no seu processo de trabalho, tá bom? Então, invista em peças simples, use um número maior de cores, se você puder, lógico, né? Organize ali e trabalhe com coleções, né? Trabalhe com coleções, porque isso vai ajudar, vai simplificar. Olha só, aqui que vocês, não sei se vocês estão vendo, mas hoje é quarta-feira, esse vídeo vai sair para vocês em tempo real. Olha só, isso aqui são trilhos de mesa, aquele trilho de mesa que tá bem em voga. Olha, gente, o que foi que eu fiz? Vocês estão vendo alguma diferença nesse trilho de mesa para esse trilho de mesa? Gente, olha, eu comecei a fazer esse trilho de mesa e eu olhava, meu Deus, esse trilho tá muito pequeno, esse trilho tá muito pequeno. Mas crochetando. Aí beleza, terminei de arrumar o bico dele. Coloquei ele em cima da mesa. Quando eu coloquei ele em cima da mesa, que eu estiquei, oh Deus, tá faltando verdinho. Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas eu falei, não, eu não vou desmanchar. Eu vou vender ele por um preço menor, mas eu não vou desmanchar ele não, porque eu já tinha terminado o trilho inteiro, gente, o trilho inteiro, eu não posso fazer isso, né? Então, olha só, essa semana, sábado eu terminei minha produção. Sábado eu terminei a produção da semana passada à tarde. Quando foi à noite eu falei, quer saber? Vou fazer flores, porque eu vou fazer trilhos de mesa folhear, porque eu nunca tinha feito aqui para as minhas clientes. Aí eu já fiz as florzinhas, já passei o verdinho, isso tudo no sábado à noite. Aí eu tinha encomendas, né? Esse daqui já tava já da semana passada. Essa semana eu só fiz aqui um pouquinho da base. Aí eu tinha encomenda desses supplies, ó. Aí eu já fiz aqui a base do supply, porque eu já sabia qual era o modelo. Fiz a base dos 4 supplies, isso no sábado. Quando foi no domingo, eu passei aqui todas as bases, ó, de todos os trilhos de mesa, passei todas as bases, passei mais o verdinho aqui, tá? Ainda tem um outro trilho de mesa vermelho, mas eu já vendi, já até entreguei. E aí, olha só, hoje, quarta-feira, eu já consegui de domingo pra cá fazer 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, que ainda não tá finalizado, né? Então, não vou nem contar com essa daqui, porque essa base ela já tava aqui há algum tempo, aí eu só tô passando aqui as outras carreiras. E eu tenho aqui um outro trilho de mesa folhear que eu também fiz no sábado. Eu fui dormir um pouco tarde, confesso pra vocês, era quase 1h da manhã, mas porque eu tinha dormido à tarde, então eu tava de boa, né? Não foi nada cansativo pra mim nesse sentido. E aí, o que acontece? Eu fiz todas essas bases
mais o trilho de mesa com 3 motivos e hoje quarta-feira, né? Ou seja, hoje eu vou terminar a encomenda do trilho de mesa, folhear com 3 motivos. Eu não terminei aqui ainda, ó, esses daqui, eu não terminei esse jogo de suplá, porque eu tô sem a cor que a cliente pediu, então a minha mãe vai ver se consegue encontrar lá por Manaus e vai trazer pra mim. Se ela trouxer hoje mesmo, eu acho que eu termino esse aqui ou amanhã. Então, o que que acontece, gente? O que que eu tô querendo dizer pra vocês? Olha só. No sábado, quando eu terminei minha produção do sábado, eu já sabia que eu ia fazer os mini trilhos de mesa folhear, tá bom? Isso aí eu já tinha na minha cabeça e eu sabia que eu tinha ainda essas 2 encomendas para terminar. Então eu já fiz as florzinhas, já passei o verdinho, já fiz as bases no sábado. Fui dormir um pouquinho mais tarde, fui, mas sem sacrifício não há vitória. E aí o que que acontece? Já vendi um dos trilhos, o vermelho, que ficou lindíssimo. De qualquer coisa eu vou deixar aqui, ó, em algum lugarzinho da tela para vocês verem a foto dele. E eu tenho já para minha semana isso aqui de pronta entrega. Tenho isso aqui de pronta entrega, tenho as 2 encomendas que eu já vou vender e vou ver se eu ainda consigo fazer 2 duplinhas de tapete. Você entendeu? Então, assim, quando no sábado eu tracei a meta de que eu ia fazer isso aqui, que eu ia fazer essas peças mais simples, né? E já comecei a colocar em prática aquilo que eu planejei, a minha semana rendeu mais. Então hoje, quarta-feira, eu já tô com isso aqui bonitinho, não vou ter isso aqui na minha pronta entrega. E daqui para sábado, se Deus quiser, eu ainda vou ter produzido mais alguma coisa. Então, essa questão do planejamento, de você ter metas claras, estabelecer metas, opa, eu vou trabalhar com isso aqui, com essas peças, ela é muito importante. Alguns dias atrás eu postei um shorts de 2 tapetes grandes que eu até já vendi. E aí uma moça me perguntou assim, tem passo a passo? Aí eu até coloquei lá nos comentários. Procura no canal da Lauren Crochê. Porque esse tapete que eu fiz foi o tapete de R$25 da Lauren. Mas o que foi que eu fiz? Porque agora eu já tô começando a adquirir essa expertise, né? Já tô conseguindo melhorar essa questão da improvisação, né? O que foi que eu fiz? Eu tinha flores cataventos modificadas que já estavam prontas. Aí eu peguei as flores cataventos, coloquei assim, acho que foram 4 flores. Aí eu não passei o verdinho, eu passei o verdinho, depois eu fui passando o cru, que aí a peça ficou maior. Depois eu coloquei 2 jogadas de cores e o bico do jeito que a Lauren faz. Pronto, aparentemente parece ser um outro tapete, né? Mas eu só fui acrescentando, fazendo adaptações. Eu sei que para você que é iniciante, às vezes isso não é possível, né? Isso não é possível. Já é uma peça um pouco mais robusta e com algumas modificações. Mas se você é iniciante e se você não consegue fazer isso, mulher, vai no básico. Vai no básico que vai dar certo, né? E observa se vai ter saída, né? Se vão ser vendáveis. E aí, se você vê que aquele modelo não tá tendo saída, não tá sendo muito bem aceito, você já parte para um outro modelo que também tenha um bico diferente, mas que você consiga vender, né? E você traga novidades. Porque o que eu percebo no crochê? É que o bico de acabamento é que faz a diferença. Porque na maioria das vezes, a base, ela é o mesmo para a maioria dos tapetes. Tem algumas modificações, mas é o mesmo. O que realmente faz a diferença é a jogada de cores que a gente utiliza, não é verdade? Você que é crocheteira aí, que não é iniciante, que já tem um bom tempo, você sabe disso. A jogada de cores que é diferente e o bico de acabamento. Às vezes você faz um tapete 2 tapetes que têm a mesma técnica, que vão ser utilizados do mesmo jeito, mas você só muda as cores. Parece que são tapetes diferentes. Ou às vezes você faz a mesma base e modifica o bico de acabamento. Pronto, é outro tapete, né? Então, assim, acho super interessante, né? A gente ir adquirindo essa experiência.
acompanhem outras crocheteiras que também, né, trazem esse tipo de dica e vão pegando, vão retendo isso para vocês, porque eu sou muito grata pelos conteúdos, né, que as meninas disponibilizam aqui na plataforma, porque isso tem me ajudado muito, né? Eu vou pegando uma coisa ali, uma coisa aqui, vou trazendo para minha vivência. E assim como essas mulheres têm feito a diferença na minha vida profissional aqui dentro do meu ateliê, eu também quero fazer essa diferença na sua vida. Então, às vezes, muitas vezes, aquilo que parece tão simples pra gente não é tão simples para a coleguinha que está do lado, né? Então, trazer essas coisas aqui pode até parecer repetitivo para algumas pessoas, mas para outras pessoas que estão iniciando não é, né? Por muitos momentos eu peguei dicas do canal, por exemplo, da Aninha, depois peguei dicas no canal da Lauren, depois peguei dicas no canal da Rai, né? E assim eu fui pegando essas dicas e hoje eu posso aplicar isso aqui na minha vivência. Então é isso que eu quero para você, tá bom? Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, deixa o seu like, deixa um comentáriozinho aí, ó, e diz pra mim se você é iniciante ou se você já é uma veterana do crochê e como é que você organiza aí no seu ateliê esse seu processo de trabalho, esse seu processo criativo, seu processo de produção diária, semanal e mensal. Tá bom? Fiquem todas com Deus, que Deus abençoe. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E não se esquece de se inscrever no canal para dar essa ajuda aí para essa crocheteira iniciante, tá bom? Beijo, fiquem todas com Deus, meninas!